Lúcio sofre um mal-estar e Bernardo se recusa a realizar a cirurgia no amigo. Álvaro leva Esmeralda para dançar e, ao retornarem, ela volta ao pátio para procurar um brinco perdido, momento em que se depara com Lúcio. Assustada, Esmeralda foge sem saber que o homem que viu é Lúcio. Mais tarde, Lúcio comenta com Georgina que Esmeralda está sofisticada e muito diferente da mulher que conheceu no passado. Georgina revela que ela está noiva de Álvaro Lascano. No dia seguinte, Bernardo descreve o perfil de Álvaro e Lúcio percebe que o rival possui inúmeras qualidades. Florzinha encontra o brinco de Esmeralda no pátio. Convencido de que Esmeralda permanece ao lado de Álvaro por gratidão, Lúcio lamenta não tê-la operado antes, acreditando que assim ela poderia se sentir grata a ele. José Armando prescreve outro calmante para Graziela, mas aconselha que ela busque alguma atividade para ocupar a mente. Graziela se considera inútil, afirmando que a mãe apenas a preparou para se casar com um homem rico, embora declare que seria feliz ao lado de Adrian. José Armando revela que chamou Adrian de ingrato por desprezá-la apesar de todo o sacrifício que ela fez. Graziela sustenta que Adrian está com Aurora apenas por compaixão. José Armando pede que ela reaja antes que o abalo emocional a consuma. Mais tarde, José Armando comenta com Sebastião que Esmeralda demonstrou coragem ao enfrentar o abandono e a cegueira, enquanto Graziela se mostra frágil. Sebastião conta a José Armando que Esmeralda considera apenas parte do passado. No parque, Dominga está com José Rodolfo quando percebe rapidamente Lúcio observando-os à distância. Melésio insiste em falar com Lúcio para confirmar se ele está morando na casa, mas Joana impede sua entrada. Aflita, Dominga comenta com Branca e Florzinha que teve a impressão de ter visto Lúcio. Na rua à noite, Esmeralda sente que está sendo seguida e corre assustada para a vila. Ela teme que o homem que avistou seja Lúcio e pergunta a Dominga como ele é. Dominga relata que ele tem cicatrizes em um dos lados do rosto, embora não recorde qual, e que usava capa e chapéu. Álvaro procura José Armando na tentativa de restaurar a antiga amizade, mas ele afirma que isso não é possível, pois ambos amam a mesma mulher. Georgina diz a Lúcio que Esmeralda encontrou uma maneira de fazer José Armando ver a criança e acredita que com o tempo ele poderá se convencer de que é o pai do menino. Lúcio se surpreende quando Georgina sugere que ele se apresse em reivindicar a paternidade, já que Esmeralda pretende registrar o filho sozinha com o sobrenome Penha Real. Lúcio pede a Georgina que o ajude a persuadir Bernardo a operá-lo. Dionísio e Esmeralda recebem uma carta de Firmino e Melésio informando que Lúcio continua na cidade, o que traz certo alívio a todos. Rodolfo reúne José Armando e Esmeralda para a última tentativa de reconciliação antes da troca de sobrenomes, mas nenhum dos dois demonstra desejo de retomar a relação. Ao saber disso, Fátima se mostra satisfeita. Graziela tenta convencer Adrian a reatar, porém ele deixa claro que não abandonará Aurora. Graziela procura Aurora e pede que ela se afaste de Adrian, afirmando que ele permanece com ela apenas por pena e que seria mais feliz ao seu lado. José Rodolfo apresenta febre alta e Esmeralda resolve levá-lo ao hospital, enquanto Socorro telefona para avisar Álvaro. José Armando atende o menino quando Álvaro chega preocupado e pergunta sobre o estado do filho. Mesmo incomodado, José Armando informa que se trata de uma amidalite. Álvaro compra diversos brinquedos para José Rodolfo, enquanto José Armando se culpa silenciosamente. Crisanta fica indignada ao descobrir que Graziela procurou Aurora para exigir que se afastasse de Adrian e a acusa de egoísmo. Graziela relembra com Adrian os tempos em que ele a ensinava a montar na fazenda, mas ele evita prolongar a conversa e se afasta. Branca comenta com José Armando que Esmeralda viu um homem estranho e teme que seja Lúcio. Orientado por Georgina, Lúcio afirma a Bernardo que caso ele se recuse a operá-lo, buscará outro cirurgião. Diante disso, Bernardo decide interná-lo e solicitar um último exame antes de dar a resposta definitiva. Crisanta informa a Branca que precisa viajar para acompanhar a sobrinha que está prestes a dar à luz. Esmeralda se surpreende quando Sebastião aparece para examinar José Rodolfo, atendendo a um pedido de José Armando. Fátima revela a Georgina que Esmeralda e José Armando irão assinar uma procuração para oficializar a troca de sobrenomes e promete mantê-la atualizada. Antes da internação, Bernardo conta a Lúcio que Esmeralda trabalha no mesmo hospital onde ele será submetido à cirurgia. José Armando e Esmeralda se encontram na mansão para assinar os documentos. Ela agradece por ele ter enviado Sebastião para avaliar seu filho. José Armando observa que Álvaro age como se fosse o pai do menino e Esmeralda explica que ele acompanha a criança desde o nascimento, participando de cada etapa de sua vida.
Com os olhos marejados, José Armando admite que lamenta não conseguir ser melhor para o menino, mas Esmeralda deixa claro que ele não faz falta. Ele assegura que foi mais severo consigo mesmo do que com ela. Mais tarde, ambos formalizam a procuração com o Dr. Dias Miron. Fátima tenta impedir que Graziella leve Crisanta ao terminal junto com Adrian, porém ela ignora a ordem. No retorno, Graziella tenta convencer Adrian a irem para outro lugar, mas ele a rejeita. Durante o plantão, Esmeralda tem a sensação de estar sendo seguida pelos corredores do hospital. Ela ouve ruídos e se apavora, mas se acalma ao perceber que é Sebastião chegando. Os dois saem sem notar que Lúcio estava por perto observando. Fátima comenta com Graziella que Esmeralda sempre sonhou alto e jamais demonstrou interesse por Adrian, mas garante que se vingará por ela ter frustrado seus planos. Já internado, Lúcio diz a Georgina que viu Esmeralda. Ela pede que ele controle seus impulsos. Graziella alerta José Armando de que Fátima pode estar tramando algo contra Esmeralda. José Armando confessa a Graziella que se arrepende de não ter voltado para Esmeralda e que percebeu tarde demais que o rival que tanto temia não passava de uma criança inocente, embora reconheça que já não há como voltar atrás. Lúcio continua observando Esmeralda no hospital, enquanto ela permanece apreensiva e relata a Álvaro sobre o homem estranho que encontrou na vila. Georgina encontra Esmeralda na mansão e comenta que seu pai reconstruirá o rosto de um homem que ama uma mulher de forma obsessiva. Hilda informa a José Armando que o paciente misterioso já foi internado e confirma que se trata de um amigo de Bernardo. Graziella implora para se encontrar com Adrian na pracinha. José Armando encontra Georgina no hospital e ela mente dizendo que o procurava. Sem ser notado, Lúcio surge por perto. A Aurora começa a sentir que está interferindo na felicidade de Adrian e Graziella.